Graça e paz, igreja. Mais uma linda manhã que o Senhor nos concede para estar diante dEle, declarando o nosso amor, declarando o amor dEle a nós. E Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, o poder do louvor, eu queria convidar aqui o Wagner e a Sheila e a recém-chegada Ana Heloísa. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal lindo. Família crescendo, glória a Deus. E aqui a Sheila vai contar um pouquinho de mais um milagre que Deus realizou na chegada da Ana. Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Se eu gaguejar um pouco, desculpa que eu tenho vergonha de falar em público. Eu quero testemunhar o meu parto. O que acontece? Desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, eu sentia que no dia do parto iria acontecer alguma coisa, só que eu não sabia dizer o que era. Chega no dia que eu fui ganhar ela foi cesárea, porque ela estava sentada. Então, no dia, eu tomei a RAC, né, para poder ganhar ela, e a RAC não pegou. Então, eu senti o corte, eu senti os médicos tirando ela, e depois disso eu fui entubada na hora. Mas, pela glória de Deus, eu não tive uma sequela, não tive nada, e estou aqui hoje, pela graça de Deus, com a minha família. E 15 dias após que eu tive ela, eu tive uma paralisia facial. Que até semana passada, meu rosto estava um pouco torto, não piscava o olho, mas hoje, graças a Deus, eu estou liberta de tudo isso. Amém. Glória a Deus! Senhor, nós te agradecemos pelos seus constantes milagres nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais essas vitórias concedidas a Sheila, a este casal, a essa linda família. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, e nesse momento nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida deles. Obrigado, Senhor, pela chegada da Ana, que ela seja, Senhor, instrumento de bênção nas tuas mãos. Que, Senhor, o Wagner e a Sheila tenham condições de instruir ela nos melhores caminhos, no caminho que ela deve andar, em todos os sentidos. E a tua palavra diz que até quando se envelhecer, não se desviará dos seus caminhos. Nós abençoamos, Senhor, a Ana, em nome de Jesus Cristo. Que ela seja, Senhor, poderosa em Ti. Os Seus planos se revelem sobre ela. E ela, Senhor, viva os seus dias para a glória do Teu nome. Nós abençoamos essa família em nome de Jesus Cristo. Amém e parabéns. E vocês? Amém, queridos. Deus abençoe. Irmãos queridos, obrigado de você ter vindo mais essa manhã. E nós podemos ter aqui no Brasil o privilégio de cantar, entoar louvores ao Senhor, adorar a Ele, levantar a nossa voz, bater palma, celebrar, nos render, adorar. O Brasil ainda tem essa liberdade de cultuar ao Senhor, de portas abertas, no nosso caso bem barulhento, né? Um povo bastante barulhento, mas nós amamos ao nosso Senhor. Esses últimos cânticos falavam do amor do Senhor a nós,
e do nosso amor a Ele. Ah, se não fora o amor do Senhor, né? Ah, se não fora o seu perdão, a sua compaixão com cada um de nós, a sua misericórdia se renovam todas as manhãs, e nós temos o privilégio de chegarmos a mais um ano, né? Porque o Senhor até aqui, Ele nos sustentou, com a sua mão forte, com o seu braço estendido, nos dando vitórias como essa que a Sheila estava falando agora, vitórias sobre vitórias. E nessa manhã, eu vou começar lendo um texto sobre adoração, mas eu vou falar sobre louvor. Eu queria te convidar a abrir em Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos ler o 4 e o 5. Apocalipse é o último livro, e aqui tem muitas revelações a respeito da volta do Senhor, dos fim dos tempos, mas aqui ele mostra uma adoração, uma glorificação, uma magnificação, um louvor que é dado diante do trono. E nós não vamos falar hoje sobre adoração, mas nós vamos ver o que acontece lá diante do trono do Senhor. O texto, o título que puseram aqui diz: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Capítulo 4, verso 1 diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal semelhante ao rosto de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E olha que interessante: e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo, vamos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é. Será que esses seres, eles estavam falando nesse tom de voz que nem o nosso assim? Ou será que eles estavam um pouco mais empolgados? Vamos. Estamos diante do trono, queridos, e a gente vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é. Oh, aleluia! Ele é o Santo, o Todo-Poderoso, que era, é hoje, e Ele está para vir buscar a sua igreja. Aleluia! E quando os animais davam glória,
honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo o quê? Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas, inclusive eu e você. Ninguém aqui é fruto do azar. Ninguém aqui é fruto do erro do pai e da mãe. Nós fomos criados com o propósito eterno de Deus. Continuando, hoje a gente vai ler bastante. E nessa visão, no título da minha Bíblia diz assim: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Capítulo 5, verso 1 diz: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para o livro. Olha o poder desse livro. Ninguém podia ler e não podia nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, abrir, ler e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Por quê? Eis aqui, vamos juntos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Quem é esse? Jesus Cristo, aquele que tem o nome acima de todo nome, aquele que tem o poder acima de todo poder. Não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oh, aleluia! Só o nosso Deus recebe orações. No mundo muita gente está fazendo orações para muitos deuses, mas somente aqueles que adoram ao Deus vivo e verdadeiro, as suas orações chegam até o trono de Deus. E olha isso, e cantavam, tem louvor lá no céu, hein? E cantavam um novo cântico dizendo, vamos lá juntos: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Continue. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O Senhor te fez rei e sacerdote. O inimigo tenta dizer que você não é nada.
O inimigo tenta dizer que você não vale nada, que você não tem descendência, não tem linhagem, não sei o quê. Mas o leão da tribo de Judá, ele te escolheu para ser rei e sacerdote. E ele diz: e essa gente reinará comigo. Verso 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Eu vou repetir. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, ao redor dos animais, ao redor dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, aqui já está dando intensidade da voz dessa galera aqui, com grande voz diziam, o que eles diziam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Esse é o nosso Deus. Ele é o Cordeiro digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça e tudo que existir para manifestar o seu poder. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há. Ó irmão, ó o exército que se levanta para glorificar o nosso Deus. E todas as coisas que neles há, dizer, o que? Vamos lá? Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre, para todo o sempre, para todo sempre, o Cordeiro de Deus será glorificado. E os 4 animais diziam: amém, assim seja. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todos sempre. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque tu tivesses o cuidado de deixar por escrito, e depois de tantos anos, em 2025, nós estamos lendo essa palavra, nós estamos lendo essa revelação, nós estamos aqui, Senhor, entendendo um pouco da dimensão do que acontece diante do seu trono, porque só o Senhor é digno de tudo isso, de todo poder, toda honra, toda glória, toda majestade, tudo, Senhor, é por ti e para ti. E nós como igreja estamos inseridos nesse privilégio de podermos te glorificar, louvar, exaltar, magnificar, celebrar, dançar, jubilar, te adorar. Nós estamos inseridos nesse contexto de também estarmos diante do seu trono, em espírito, te adorando em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que adoram assim. Senhor, traz revelação para mim, traz revelação para nós,
da sua palavra. Foi o Senhor que escreveu e só o Senhor pode trazer revelação. As minhas palavras, Senhor, não podem traduzir, mas o Senhor pode nos fazer entender, compreender os seus planos para nós como igreja, os seus planos para nós como adoradores, os seus planos para nós como aqueles que estão aqui para te adorar em espírito e em verdade. Encontra, Senhor, em mim um adorador. Encontra, Senhor, muitos adoradores neste lugar. Aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Aqueles que te amam com toda a sinceridade, acima de tudo e acima de todos. Seu nome seja engrandecido mais uma vez nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Oh, aleluia. Olha aqui, como eu disse, não falarei hoje sobre adoração, mas esse contexto ele é bem amplo, ele traz adoração, magnificação, exaltação, louvor, ações de graça. E o que eu queria trazer para você, da gente meditar, é que essa igreja, entre várias coisas que ela tem na sua base, na sua estrutura, uma delas é a liberdade de adorar a Deus. Eu repito, valendo agora, hein? Uma das bases, das marcas dessa igreja, é uma igreja que tem liberdade para adorar a Deus. Está nas nossas raízes, está no nosso DNA, está nas nossas bases. Desde sempre os nossos líderes, apóstolo Dirceu e Ruth, sempre entenderam que este lugar não é um lugar de show. Este lugar não é um lugar para vender CD não mais, né? Me ajuda aí, pessoal. Não é. Esse lugar, num culto caseiro, lá em casa, em qualquer desses lugares, nós entendemos que é para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Por isso, os nossos músicos, eles não são treinados para dar show, eles são treinados para ser adoradores. E se eu fosse você, eu orava muito por essa galera que está chegando, né? Essa moçada toda que durante esses últimos anos vem se levantando. Deus está levantando uma geração de novos adoradores, né? Então, queridos, tá vendo toda essa moçadinha aí de preto, né? Together, né? Together é a camiseta dos jovens, né? E eles estão se levantando, não é hoje, não é desse ano, mas, né, nos últimos anos Deus tem levantado essa moçada, e eles estão se entregando ao Senhor também na adoração, também na exaltação, na magnificação. Então, antes de qualquer coisa, levante a sua voz e clame por essa geração que está chegando. Abençoe eles em nome de Jesus. Eles vão retomar agora, sábado que vem, vai começar, né, eles vão retomar os encontros deles, as reuniões deles. Então motiva o pessoal lá de casa, a moçada, vamos se juntar a esses jovens para glorificar aquele que vive para sempre. E tem os velhinhos que nem nós também, que ainda estão aí, né, meio na pista aí, ajudando até que se levante uma geração maior e mais gente para fazer os trabalhos. Mas, queridos, eu queria estar compartilhando com você nessa manhã que os céus, o trono de Deus, ele é banhado de exaltação o tempo todo. A Bíblia diz, né, lá eles estão na eternidade, né, lá não tem dia e noite, mas para a gente entender, então o apóstolo escreveu que eles fazem isso dia e noite. O que ele quer dizer com isso? É que é uma adoração contínua, o tempo todo esses seres estão diante do nosso Deus, glorificando ao que vive para sempre, e declarando palavras. E aí temos ali os serafins, né, que são esses 4 animais, lá em Isaías a gente vai ver a descrição deles. Então são serafins, e eles estão o tempo todo voando diante do trono e glorificando ao Senhor. E olha que interessante, diz que eles são cheios de olhos.
Eles são cheios de olhos por dentro, por fora, de trás, na frente. E alguns especialistas aí do assunto dizem que tantos olhos são para eles não desconectarem. Eles estão atenção absoluta diante do trono, exaltando aquele que é o único digno de ser adorado. E eles estão ali exaltando, glorificando, magnificando o nosso Deus. A gente, fazendo uma síntese pequena desse texto, diz assim: Jesus Cristo assentado no seu trono de poder, 24 anciãos, 24 tronos e 24 anciãos vestidos de branco e com coroas nas cabeças. E ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por dentro, por fora, na frente, atrás, que são os serafins, com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés. E do trono saíam relâmpagos. Já pensou que eu estava tentando imaginar isso, né? Só do trono sai relâmpago. Se der um relâmpago daqueles violentos aqui, a gente treme na base, não é não? Mas do trono sai relâmpago, sai trovão e sai voz do trono. Não bastasse, tem todos esses seres que estão diante do trono, exaltando, glorificando e repetindo a adoração ao nosso Deus. E aí diz, em volta dos serafins, em volta dos 24 anciãos, aí diz que tem milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, juntando a um grande coral, magnificando aquele que vive para sempre. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Queridos, eu anotei isso aqui para a gente ler, que diante do trono existe uma adoração contínua, na nossa linguagem, dia e noite. Então, Deus não tem falta de louvor, Deus não tem falta de exaltação, Deus não tem falta de adoração. Diante do trono, isso acontece o tempo todo. Mas, queridos, nós fomos resgatados pelo preço mais alto do universo, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, e nós somos salvos, nós fomos remidos, nós fomos lavados com o precioso sangue do Cordeiro, e Ele colocou em nós uma nova criação. Nós somos uma nova criatura em Cristo, nós somos um novo homem gerado em Cristo, nós renascemos, o nosso espírito se conecta ao Senhor, e agora nós, a igreja dele na terra, é a instituição que glorifica o nome daquele que vive para sempre. Você faz parte desse grande exército, e as nossas vozes, quando a gente estava aqui declarando o nosso amor, declarando a grandeza, o poder dele, e eu estava ali e tentando imaginar as nossas vozes chegando junto com aqueles corais celestes, chegando diante do trono para aquele que vive para sempre. O nosso louvor tem conexão com os céus, e os céus têm conexão com o nosso louvor. Por isso que a gente motiva os nossos músicos, a gente motiva a igreja a exaltar o Senhor. Sabe por quê, queridos? O que nós não podemos ser é frequentadores de cultos e frequentadores desconectados com a adoração. Porque nós podemos vir de qualquer jeito, sentar no culto e ficar assim assistindo. Legal. Tocou bem, cantou bem, mas deu uma desafinadinha, esqueceu a letra. Nós podemos vir assim, dessa forma, mas a gente pode também vir com o nosso coração aquecido, o nosso coração já amolecido. Durante a semana nós lemos a palavra, nós oramos, nós ficamos diante do Senhor, nós temos comunhão, e quando a gente chega, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais, e a gente se entrega, e a gente vai louvando ao Senhor, a gente vai exaltando, a gente vai magnificando, a gente vai adorando a Deus, e quando a gente vê, é Deus tocando na igreja.
O nosso louvor toca o céu, e o Senhor toca na igreja pelo seu Espírito. O seu Espírito se movimenta entre nós, o seu Espírito ele trabalha em nossos corações. Quantas vezes nós viemos enfermos e saímos curados? Quantas vezes nós viemos abatidos e saímos renovados? Quantas vezes nós viemos desanimados e saímos alegres? Quantas vezes nós chegamos aqui com muitos problemas, mas nós cantamos, nós saltamos, nós pulamos, nós exaltamos ao Senhor, e quando a gente vê, nós já estamos bom. Sabe por quê? Porque o Senhor tocou em nós. Isso é um grande privilégio, e só a igreja pode viver isso. Porque outras religiões podem fazer coisas parecidas, mas elas não conectam com o trono da glória. Mas o seu louvor conecta com o louvor dos céus. E Deus não está mendigando nada de nós. Ele não precisa, mas Ele se agrada. A palavra diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E você vê que a adoração, essa exaltação, essa conexão de Deus é tão forte, que desde lá do Éden, desde lá de Caim e Abel, eles vão fazendo altares e adoração. Algumas Deus recebeu, outras não. Foi o caso ali, logo as primeiras adorações. E se você vai olhando na história, todos eles, juízes, profetas, homens de Deus, todos eles iam andando, peregrinando e adorando, levantando altares de adoração ao que vive para sempre. E a igreja, ela tem essa possibilidade, ela tem esse privilégio de poder exaltar ao Senhor em espírito e em verdade. É o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus. Eu sei que a letra é pequena, mas a gente já leu, eu só vou trazer algumas ênfases. No 4:8 diz: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas ao redor por dentro, cheios de olhos, e eles não descansavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça, vem, não é só adoração não, é glória, honra e ações de graça, ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam. E eles não só se prostravam, mas diz que eles se prostravam, tiravam as suas coroas e lançavam. Uau! Sabe o que eles diziam com isso? Nós somos autoridades, mas Ele é muito mais autoridade do que nós. Ele é o digno, Ele é o único digno de glória, honra e ações de graças. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Quem é esse? Qual é o nome dele, igreja? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Vamos falar o nome dele completo? Porque pode ter Jesus da Silva, Jesus, dos Santos, Jesus Lingoste, pode ter, né? Sim ou não? Então, qual é o nome dele, igreja? Agora a gente vai colocar um senhor antes, tá? Porque ele é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Qual é o nome dele, igreja? Uma salva de palmas para aquele que vive para sempre, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o nome sobre todo nome, do qual todo joelho vai se dobrar e confessar que Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o poderoso. Então já fica uma dica para nós aqui que ministramos louvor, vamos fazer uma seleção. Esse ano a gente vai dar uma olhadinha com uma lupa maior para os nossos louvores, e vamos tirar aqueles louvor que chamam o nosso Deus de você. Meus seguranças estão por aí? Irmãos, que papo é esse de chamar o nosso Deus de você? Ah, pastor, porque eu sou íntimo dele. Mas é engraçado que essa galera aqui, diante do trono, eles não tratam o Senhor como você. E aí, meu?
Beleza, cara? Então, você é meu Deus, você é meu brother. A igreja está modernizando demais para o meu gosto. Porque ele tem um nome sobre todo nome. Vamos tentar recitar Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos lá? Vamos tentar? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome de poder, nome de glória, nome de honra, nome de majestade. Oh, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ensina-nos, Senhor, como igreja do Parque América, a reverenciar mais o seu nome. Traz sobre nós uma conscientização de quem Tu és, do que representa o nosso louvor e a nossa adoração diante de Ti. Leva-nos, Senhor, cada vez mais à sala do trono. Conexão. Nós declaramos sobre os céus deste lugar, céus abertos, todo o céu de bronze estourado, e Senhor, este lugar tem a liberdade do Teu Espírito. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, e que os céus desse lugar cada vez mais sejam impactados com a adoração do Seu povo, uma adoração que toca os céus, e de uns céus que toca essa igreja. Feito isso, nada poderá nos parar. Falando sobre o Rei da Glória, se eu for lá no Trump, presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, não é isso? O cara que manda e desmanda no mundo. Se eu chegar lá, primeiro, como que eu vou? Com a melhor roupa que eu tiver. Eu não vou mexer com você não, vou mexer com Ezequiel. Você é o Trump, fica em pé, por favor. Aê, Trump. Aê, Trump, beleza, meu irmão? Você tá bem? Dá um abraço aqui. Você acha que vai ser assim? Não? E o Rei Charles? Eu vou lá, eu quero falar com o Rei Charles. Como que eu vou?
com a melhor roupa, com o melhor perfume, com o melhor sapato. E aí, Charles, fica em pé aí. E aí, meu irmão, beleza? Você está bem? E aí, camarada? É assim? Não é não. E por que a gente chama o Rei da Glória de você no nosso cântico? Que falta de respeito é essa? E a culpa não é deles não, não é nossa não, né? A gente não compôs nada, mas também vamos compor, amém? Mas a gente canta a música dos outros e às vezes a gente não nota que nós estamos com uma certa intimidade que não deveríamos ter. Um certo desrespeito que a gente não deveria ter com o Rei da Glória. Porque os céus não pensam assim. Os céus agem diferente. Os céus estão acostumados. Você imagina, irmãos, se o Rei da Glória, o Jesus Cristo Todo-Poderoso, se ele saísse de trás daquela cortina agora, aparecesse fisicamente, o que ia acontecer com a gente? A gente ia cair mortinho da Silva, não ia? Poft! Porque os caras na Bíblia, eles relatam, quando eles viram anjos, não é Jesus não, quando eles viram um anjo do Senhor, imagina aqueles que ouviram. João disse, quando ele ouviu a voz, caiu como morto. E cair como morto não é que nem eu fiz assim, né, apoiando tal, para não bater a cabeça. Não, já viu uma pessoa morrer estando em pé? Cai de qualquer jeito, né, com o rosto no chão, cabeça para trás. Ele fala assim, eu caí como morto. Aí ele me tocou e disse, não, morre não. Te trouxe aqui para você ter revelação. Agora, os céus está acostumado com um trono, o Todo-Poderoso, assentado no seu trono de glória, e o tempo todo, toda uma adoração, um respeito, os caras ajoelham, lançam coroas, declaram palavras, e declaram cânticos, e declaram palavras, e declaram cânticos, e aí ao redor milhões e milhões, milhares e milhares, todo mundo focado em adorar Ele. E eu não consegui ler aqui nos textos que eu li na Bíblia, em nenhum lugar alguém chamando o meu Deus de você. E aí você, beleza? E aí Deus, você está bom hoje? Deus está bom todo dia, né? Posso ouvir um amém desse lado aí? Está muito difícil, eu paro. Olha, irmãos, o que aconteceu? A gente já leu, tá? Mas eu vou pegar só um pequeno texto aqui. Mas olha o que aconteceu quando ele teve a visão do livro, o livro da vida, né? Selado. Não tinha nem quem olhasse para o selo, tal poder, para o livro, perdão, tal poder. Irmãos, olha, pensa comigo, galera do louvor aí, ó, presente. Pensa comigo, um livro, os caras não conseguem nem olhar. E Jesus a gente chama de você. Não estou entendendo. Olha isso aqui, ó, um livro, hein? Apocalipse 5:5 diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos do cordeiro, como um havendo sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, sabe o que eles fizeram? Olha lá, pegou o livro, não, sabe o que eles fizeram? Ó, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, instrumentos, salvas de ouro, cheias de incenso, não é esse incenso fedido que a gente é obrigado
Incensos que são as orações dos santos. E olha o que eles faziam, irmãos. Tem louvor lá no céu o tempo todo. E cantavam um novo cântico dizendo, dá para ler aí comigo? Se der, lê aí, vamos lá. Digno é de tomar o livro, de abrir os teus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Existe um povo lá nos confins da terra, num lugar chamado Parque América, lá no fim do mundo, mas esse povo foi comprado pelo poderoso sangue do Cordeiro, e o Senhor nos fez adoradores dele. Esse povo que comprei para me dar louvor, diz o Senhor. Continuando o verso 11, no capítulo 5. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, uma pausa aqui, olha como esse pessoal lá dos céus cantam. Eles cantam com grande voz. Eles exaltam com vontade. Eles fazem a coisa acontecer. Eles dão o seu melhor para o Rei da Glória. Por isso nós não devemos nos apresentar de qualquer forma para louvar o nosso Deus. Nós já devemos vir da nossa casa abastecidos. Porque a gente não vem na igreja para se abastecer. Nós já vimos de nossas casas abastecidos, em tempo de oração, em leitura da palavra, em consagração. E quando a gente chega aqui, a gente glorifica o nosso Pai. Nós glorificamos ao Senhor. Nós glorificamos ao Rei da Glória. E aí, irmão, de hoje em diante não chega mais no culto e fica assim. Não vem procurar a tua aqui não. Vem aqui glorificar o Rei da Glória. Vem aqui com uma mentalidade diferente. Não vem aqui para ver se os caras estão tocando afinado ou desafinado, entrou na letra certa, se saiu Não, vem aqui e vem se entregar, porque eles vão dar o melhor que eles puderem. Eles estão se esforçando para dar o melhor. Mas venha para dar o seu melhor para aquele que vive para sempre. E olha, irmãos, ele deu instrumentos, cantores, músicos, gente para direcionar, recurso, data show, para a gente, não precisa nem decorar a letra. Era bom que decorasse, é muita música, a gente não consegue, né? A gente tem um monte de recurso, e tem gente que chega na igreja e fica assim, ó. Faz isso não. Se você fez isso até hoje, está tudo certo. Pede perdão hoje e recomeça. Chega na igreja, vem no horário. Chega no horário certinho de começar o culto, né? Porque o culto começa às 9h30, a noite começa às 19h. Então chega no horário certinho, né? Chega antes, cumprimenta uns 50 irmãos. E depois começa a exaltar o Senhor desde o começo. Vai nessa conexão, vamos fluir juntos. Tem pessoas que chegam quando o louvor está acabando. Isso não é legal. Vem para glorificar ao Senhor, porque aqui no Parque América, pelo menos, nós não usamos o tempo do louvor para encher linguiça. Tudo bem? A linguagem não foi bonita? Me ajuda aí. Para passar o tempo. Passar o tempo. Não, a gente não usa. Nós somos treinados, nós fomos educados, nós somos equipados para exaltar e glorificar ao Rei da Glória. Então, chega no horário para glorificar com a gente. Posso ouvir um amém aí? É que o pessoal pensa que o louvor é para preencher o tempo, para ele vir aqui na igreja para ouvir a palavra, que é tão importante para ele. Imagina. Obrigado, bem colocado. E olha aqui, ó. Quando o louvor está acontecendo,
somos nós entregando ao Rei da Glória a nossa oferta de gratidão, sim ou não? E agora, o que você está fazendo? Agora você está ouvindo, você não está entregando nada. Por que você não chega na hora certa que o culto começa? Porque a hora de você entregar é a hora do começo do culto. Talvez a gente vai inverter, pastor. Quem sabe a gente pode fazer assim, a gente começa a ministrar a palavra, ministrar louvor para os irmãos participar. Olha o que ele falou aqui, ele é bonzinho. Aí eles vão embora depois da palavra, porque o louvor é para encher tempo. Vai embora não, irmão. Mas tudo a gente aprende, né? Então é muito importante, queridos, a gente ter esse entendimento. Porque se cada um de vocês não achasse que era importante a sua presença aqui, só ia ter banco. Sim ou não? Se cada um de vocês não entendesse que era importante vir para a igreja, estava tudo vazio, vocês estavam em casa. Mas vocês entenderam que era importante vir cultuar o Senhor. Mas é importante vir cultuar o Senhor na hora certa também, para você participar desse tempo da nossa entrega para Ele. E muitas vezes, irmãos, nesse lugar, a gente estava entregando para Ele, mas quem recebeu fomos nós. É ou não é? Muitas vezes. Muitas vezes. Como eu sou mais velhinho, né, de congregar, eu já fui tocado muitas vezes pelo Senhor, de muitas formas. Renovado, restaurado, revigorado, palavras proféticas. Aqui no culto acontece muita coisa legal. No online não acontece não, tá? Não acontece. Porque se o irmão tem uma palavra para te dar aqui, no online não dá para dar. Deixa o online, irmão, só para quem está doente, só para quem está trabalhando, quem está viajando, não tem jeito, né? Senão, vem para o culto presencial, porque aqui o Senhor ordena a bênção. Você já pensou se os anjos, arcanjos, querubins, serafins falassem, hoje eu vou assistir, hoje eu vou adorar no online hoje. Eu vou mandar minha adoração lá para Jesus, eu vou conectar aqui meu iPad, vou mandar uma adoração online para Jesus. É assim? Não é não. E quero te dizer mais, eles estão acostumados há milhares de anos a render louvor ao Rei da Glória. Eles estão acostumados, mas eles não cessam de glorificar aquele que vive para sempre. Vamos mudar a nossa forma de cultuar, irmão. É importante, o seu culto é importante, porque você é a igreja de Cristo. Posso ouvir um amém desse lado aí? Amém. Amém. Repetindo, olha lá, Deus não tem falta de louvor, exaltação, adoração diante do trono, mas Ele convida a toda a terra e a todos os seres a louvarem, exaltarem o seu santo nome. Sério, pastor? Seríssimo. Pastor, o que é louvor? Vamos dar, podia dar muita descrição, mas eu vou ler essa aqui para você. O que é louvor? Louvor é uma forma de expressar gratidão, admiração, reconhecimento, adoração a Deus. Louvar a Deus é reconhecer o seu poder, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua soberania sobre todas as coisas. Louvar a Deus é também declarar as suas obras maravilhosas e os seus atributos perfeitos. O louvor pode ser expresso de diversas formas, como por meio de cânticos, orações, testemunhos, ofertas, gestos e outras atitudes. O louvor não se limita a um momento específico ou a um lugar determinado. O louvor deve ser dá para ler aí? O louvor deve ser estilo de vida que glorifica a Deus em todas as coisas e ponto, em todas as circunstâncias. Isso é louvor. Pastor, sério que é assim? Vamos ver.
Eu não vou avançar muito, mas tem alguns textos, acho que a gente dá para ler aqui, ó. Salmo 96. O título diz assim: convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Ó, convite a toda a terra. Já saímos do céu agora. Aqui, ó. Verso 1: cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Aleluia! Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura. A gente canta isso aqui, ó. Glória e majestade. Vamos ficar em pé? Não diante dele. Força e formosura do seu santuário. De novo. Pode sentar. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Ele diz: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Não é para entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Ele diz: na presença de Deus, entre com temor e com tremor. Reverencie aquele que vive para todo sempre. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegrem-se o campo e tudo que neles há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Não acabou não, peraí. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com verdade. Olha, louvem os moradores da terra, as famílias dos povos, alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar, alegrem-se os campos e tudo que neles há, até as árvores. Glorifiquem ao Rei da Glória. Tudo que Deus criou, exalta e glorifica o nome dEle. Eu coloquei essa cruz para a gente lembrar da tão grande salvação que nos alcançou. A gente estava no lamaçal de lodo e de lama. Ele colocou nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e colocou um novo canto na nossa boca. Por isso que a gente canta, por isso que a gente glorifica, por isso que a gente exalta, porque Ele nos tirou de um lamaçal, deu uma vida nova para nós, e agora a gente glorifica o Rei da Glória com todo o nosso ser. Qual é o povo na terra que foi salvo e que é salvo hoje sem o sangue de Jesus? Ninguém. Ele é o Rei da Glória, Ele está sentado num trono de poder, mas Ele já esteve aqui, Ele andou por essa terra, Ele viveu em santidade, Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue precioso, para que a gente pudesse viver a vida abundante de Cristo. Se eu e você hoje temos vida abundante, temos o Espírito de Deus morando em nós, é por causa da cruz de Cristo.
E daqui para frente, nós nunca mais seremos o mesmo. Da nossa salvação em diante, nunca mais os mesmos. Não é verdade? É isso aí. Vou finalizando. Salmo 148 diz assim. O título diz: toda a criação deve louvar ao Senhor. Ó, verso 1. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre. Ele lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. E eu quero te dizer, você é o Israel de Deus hoje. A igreja do Parque América é o Israel de Deus hoje. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Você tem vida. Quantos aqui estão vivos? Quem está vivo aqui dá um glória a Deus. Espera aí que agora eu vou dar com vocês. Quem está vivo dá um glória a Deus. Você está vivo? Então celebra com a gente o Salmo 100, vamos lá? Esse aqui a gente sabe decor, né? Vamos ficar em pé para a gente falar isso aqui? Vamos lá, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor. Oh, peraí. Servir ao Senhor que jeito, irmão? Ó, se até 2025 você serviu o Senhor assim... Se foi assim, não tem problema. Pede perdão e começa de novo. Levanta a cabeça, né? Dá uma olhadinha se esse cabo... Se essa pessoa está do seu lado, está feliz mesmo. Dá uma olhadinha aí no sorrisinho dela, deixa eu ver. Deixa eu ver, Leandro. Tem gente feliz do seu lado aí? Então, sabe por quê? Porque a gente serve ao Senhor com o melhor que nós podemos, com o melhor que nós somos. É sorriso no rosto, é alegria. Mas pastor, minha conta bancária, pastor, meu carro, meu cachorro, pastor, meu gato, pastor, minha mulher, pastor, meu filho, não importa. É assim, quando a gente chega diante do nosso Deus, quando a gente está na nossa intimidade com Ele, é desse jeito aqui, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor e sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Olha lá, entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos.
glorifica o nome dEle. Eu sou neto de pastores, eu sou filho de pastores. E se não fosse as misericórdias dele, ora, se estendendo, 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 e a gente chegou até aqui. E o Senhor quer uma igreja viva, exaltando o seu nome, uma igreja com essa liberdade mesmo, cantando, salmodiando, celebrando, dançando. Depois nós vamos falar, talvez da próxima vez eu vou falar sobre dança. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Vamos, gente. Vocês vão ver agora no carnaval, o pessoal vai passar 4, 5 dias, uma semana, pulando, saltando, se drogando, se fazendo um monte de coisa. Mas a igreja viva do Cordeiro, ela celebra a sua tão grande salvação. Ela celebra as suas vitórias, ela celebra os milagres, ela celebra as maravilhas. A igreja do Deus vivo, ela é poderosa na terra. Você é templo do Espírito de Deus. Pode sentar, queridos. Eu tenho mais textos, mas eu vou parar, por amor a vocês. E eu vou encerrar com essa imagem bonita, que é o DNA, é o código genético dessa igreja. Todos nós temos um código genético único, sim? Não tem ninguém igual a gente. Não tem ninguém com a mesma íris, não tem ninguém com a mesma digital, não tem ninguém com o nosso código genético. E essa igreja, irmãos, ela nasceu no coração de Deus. Nós tivemos uma reunião de liderança ontem, tinha muita gente, glória a Deus pela vida dessa moçada que está aqui trabalhando para o reino. E nós temos um código de Deus. Essa igreja, ela não parece com nenhuma outra, e ela não é melhor do que nenhuma outra, não é isso. Eu estou dizendo que eu não sou melhor que o Nilo, mas eu sou diferente do Nilo, né? Nós somos diferentes. Então, Deus tem dado algumas coisas ímpares para nós. E uma delas que eu quero ressaltar é uma igreja que nunca se envolveu com política. Aqui não tem R$1 do governo. Posso ouvir um amém aí? Amém. Uma igreja que não se corrompeu, não se vendeu. Quando os políticos entram aqui, pastor, vem cá, glória a Deus, graça e paz, é que eu quero fazer uma propaganda. Ele falou assim, irmão, do portão para fora, a rua, você pode proclamar o seu estado político. Aqui dentro, não damos. É uma igreja firmada na palavra de Deus. Uma igreja não fica inventando moda, não fica inventando coisinhas para te atrair, não. Aqui falava a palavra de Deus. Até agora eu só li palavra de Deus. Você leu comigo só a palavra de Deus. E aqui uma das nossas bases é a palavra da verdade. Nós temos defeitos, nós temos erros, a gente é verdade, mas a gente é sincero, a gente é fiel e a gente busca. Os nossos pastores aqui, quando a gente dá uma mancada aqui, se eu dei alguma aqui, irmão, já vou tomar uma puxão de orelha hoje à tarde, né? Já vai pegar alguém aqui, não pode falar isso, pode fazer aquilo, às vezes é empolgado a gente fala, né? Mas a gente se corrige, a gente vigia, a gente toma cuidado com aquilo que a gente fala, porque a igreja é de Cristo, e Ele é o dono dessa igreja, amém? Nós aqui somos mordomos, somos sacerdotes, a gente está aqui para trabalhar, essa é a nossa função, mas o dono é Ele, e o dono tem que ser exaltado nesse lugar. A nossa adoração vai ser maior e mais profunda diante do nosso Rei, diante do nosso Senhor. E para fechar, o DNA dessa igreja, um deles, né, uma das bases, uma das raízes dessa igreja é a adoração sincera, nunca show. Se um dia, irmãos, for para fazer show, eu faço todo mundo descer. Show, pode sentar. Eu sento, todo mundo senta, e a gente põe CD. Mas se subir aqui, é para vir adorar o Rei da Glória, é para magnificar o nome dEle. Vem aqui, é para fazer celebração. A gente vai celebrar com júbilo ao Senhor. Nós vamos servir Ele com alegria, nós vamos fazer festa, nós vamos dançar na presença dEle. Não fica escandalizado não, irmão. Fica escandalizando não. Não vamos, Cíntia? Vamos dançar ou não vamos? Vamos dançar.
E a gente que não sabe, a gente aprende. Não é? Às vezes eu entro lá tem um grupo aí aprendendo dança com a Cíntia, e aí eu entro lá no grupo lá, às vezes eles estão ensaiando, eu entro lá e fico lá. Tudo travado, tudo enferrujado, mas eu tento aprender lá, é muito esquisito. Mas sabe, queridos, nós temos nessa igreja um DNA de adoradores. E se ele está procurando, se o Pai está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade, ele vai encontrar aqui nesse endereço. Ele tem encontrado nesses 50 anos, ele tem encontrado nesse endereço adoradores. E ele vai continuar encontrando, porque nós vamos nos render a ele em louvor, adoração, exaltação, magnificação, celebração, tudo que ele direcionar, a gente vai fazer para glorificar o nome do Rei da Glória. Amém? Que você possa se preparar para o próximo culto, para os próximos cultos. Venha diferente, chegue no horário certinho e venha cultuar conosco. Venha exaltar o Rei da Glória. Ele merece o nosso melhor. Amém? Graças e paz, queridos.